Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu sou Edson Vaz, professor de arte da Rede Agnos, e na aula de hoje para o terceiro ano, nós vamos falar no capítulo 3, página 272, o tema Contraste de Gêneros Teatrais. Vamos falar usando hoje um pouco o livro, certo? Fazendo um resumão do capítulo 3. Então, eu amo falar sobre teatro, gosto demais mesmo. Gêneros teatrais. Vocês sabem, lá na Grécia, quando tudo surgiu, quais são os dois primeiros gêneros teatrais que surgiu? Foi a tragédia e a comédia, pois eles contavam muito sobre romances, sobre as guerras. Então, quando eles estavam contando aquela história sobre as guerras, lembrando dos seus familiares, e eles começavam a chorar, então era um drama, uma tragédia que estava acontecendo ali, uma situação sobre tragédia. E quando eles se acabavam de rir vendo aquilo ali, estava falando sobre comédia, certo? Então sempre eram esses dois gêneros que eles usavam. Então, bora lá, gêneros teatrais. Vamos ler um pouquinho aqui na página 272. As histórias trágicas podem conter também momentos engraçados, assustadores, misteriosos, reveladores, entre outros. Assim como as comédias também podem acontecer situações assustadoras, terríveis e trágicas. Contudo, nem sempre foi assim. Na Grécia Antiga, em torno do século VI a.C., surgiu o primeiro gênero teatral, que foi a tragédia. As tragédias gregas apresentavam reis, deuses, heróis e suas aventuras, e reuniu muitas pessoas. O teatro de Epidauro, por exemplo, tinha capacidade para 13 mil pessoas. Era maior, às vezes, do que um estádio de futebol. Imagina só, um teatro com 13 mil pessoas. Era uma arquitetura tão bem feita, que hoje em dia ainda existe a arquitetura dele ainda está bem conservada, né? Faltam algumas coisas, mas está bem lá estilizada ainda. Se você chegar lá e estralar o dedo, o eco é tão grande, a sonorização lá é tão boa que você escuta por todo o espaço um estralar de dedo, um amassar de papel. E imagina só, foi construído de uma forma que o vento passa, acaba ecoando aquele som. E deve ser incrível. Eu não tive o prazer ainda de estar lá, ter essa sensação lá, mas eu fico imaginando. Imagina só você estralar o dedo e você escutar para todo o espaço. E imagina só, com 13 mil pessoas em um local e você escutar alguém falando. Que antigamente não tinha os recursos que a gente tem hoje, como câmeras, microfones, áudio. Não tinha isso. Então você via a pessoa bem pequenininho lá naquele meio e a voz dela ecoava por todo o espaço. E imagina só, 13 mil pessoas no estádio de futebol, maior do que um estádio de futebol muitas vezes, né? É incrível. Então, o Teatro Epidauro, por exemplo, tinha capacidade para 13 mil pessoas e é famoso até hoje por conta de sua acústica notável, certo? Algum tempo depois, surgiu a comédia, com apresentações de histórias super, hiper, megas engraçadas, a quais tinha como principal objetivo criticar a política da época, certo? E a tragédia e a comédia grega são importantes e, embora atualmente sejam reproduzidas poucas apresentações de tragédias, os elementos do trágico estão inseridos em novelas, filmes, histórias em quadrinhos, animação, entre outros. Então, começou com o teatro e, através do teatro, a tragédia e a comédia foram se perpetuando, né? Isso foram, como é que eu posso dizer, se prolongando nos filmes, nas novelas, nas histórias em quadrinhos, foram também trazidas para isso aí. Então agora, na página 273 do livro de vocês, vamos comentar um pouco sobre a tragédia, tá bom? Com relação ao gênero da tragédia, não se sabe ao certo quando surgiu, mas, com base nos estudos do filósofo Aristóteles, em seu livro Poética, a ação teatral e a poesia surgiram durante os rituais ao deus grego Dionísio, considerado o pai do teatro, patrono do teatro, as quais comemoravam a colheita. Era uma espécie de canto com dança e dramatização que teve alterações até ganhar personagens, coros
e máscaras, e então ganhou popularidade. Aos poucos, esse drama passou a ser cada vez menos influenciado pelas celebrações religiosas e começou a apresentar novos temas. Além disso, saiu do campo e passou a ser apresentado na cidade, em grandes espaços teatrais. Então tudo começou em um culto religioso ao deus Dionísio, que ele é considerado o deus da colheita. Então quando na Grécia eles tinham boas colheitas, com boas uvas para fazer muitos vinhos bons, que eles gostavam muito para comemorar, então o que acontecia? Eles chegavam lá, preparavam uma linda festa, uma enorme fogueira, e iam lá adorar o deus Dionísio, que para ele, nos costumes deles, nas tradições deles, quando tinha boa colheita, tinha que fazer essa comemoração agradecendo ao deus Dionísio. E a partir daí eles faziam as máscaras, essa representação, e o que eles representavam? A volta do deus Dionísio para a Terra. Com o passar do tempo, isso deixou de ser só um culto religioso, uma festividade religiosa, para começar a ser também o quê? Encenações. E eles foram incrementando, colocando ali outras cenas, e se tornou os elementos teatrais que hoje nós temos aqui, que é magnífico. Assim o teatro se tornou tão popular que havia concursos, imagina só, havia concursos para premiar os melhores espetáculos. A tragédia como gênero teatral baseava-se em mitos heróicos ou histórias antigas. E até hoje acontece isso. Não com esse lado mitológico, né? Esse lado mais religioso da coisa, mas essas festividades, esses concursos para homenagear os melhores grupos, certo? Eu mesmo faço parte de um grupo que agora em 2020 não teve ainda esse festival aqui em Fortaleza, mas em 2019, nos concursos teatrais, o meu grupo, que é a Seca Maria de Teatro, a gente ganhou como o melhor espetáculo infantil do Ceará. Aqui em Fortaleza teve esse prêmio Ceará em Cena, em 2019, e a gente ganhou como o melhor espetáculo infantil, com o espetáculo Pinóquio, uma aventura mágica. Super lindo. Então depois você segue lá, Seca Maria de Teatro, que você vai conhecer lá e vai gostar bastante. Então agora a comédia surgiu aproximadamente há 50 anos depois da tragédia. Então a tragédia, por ter sido a primeira, já é bem velhinha, né? 50 anos depois surgiu o gênero teatral da comédia, lá na Grécia. Aristófanes foi quem escreveu as comédias mais antigas que se conhecem. Para a apresentação delas usavam-se máscaras. Desenvolviam-se histórias fantasiosas e críticas a personalidades públicas e famosas, como os reis, os imperadores, né? Isso, os governadores daquela região, eles faziam o estilo de uma comédia para criticar, para rir da cara do povo, tá entendendo? De cenas que aconteciam no seu cotidiano, eles traziam pro lado mais cômico da coisa ali e apresentavam. E a população, muitas vezes, que sabiam daqueles acontecimentos, se acabavam de rir vendo aquilo que estava acontecendo. Aí eu pergunto para vocês já viram essas duas máscaras da página 274? Elas são o símbolo do teatro, certo? Porque essa máscara rindo, ela representa a comédia. Essa máscara chorando, a azulzinha aqui, ó, representa o quê? A tristeza, o choro do drama, o choro da tragédia, certo? Deixa eu comentar aqui, ó. Na Grécia Antiga, quando tudo começou, não existia tecnologia, como hoje para a criação de efeitos visuais e efeitos sonoros. Era necessário ter muita criatividade. As máscaras eram utilizadas para ampliar os efeitos visuais da peça, trazendo dramaticidade tanto para a tragédia quanto para a comédia. Então, o que acontecia? Eles usavam essa máscara para trazer esses outros efeitos. Eles faziam, mesmo com a máscara, aí fazia som de lobo, fazia som de trovão, tudo com a máscara, para aparentar ser outra pessoa que estava fazendo, certo? Então, passando um pouco aqui, uma das histórias teatrais mais famosas que nós temos é essa aqui, ó, Romeu e Julieta. Quem não conhece a história de Romeu e Julieta?
Tem aqui, ó, a Turma da Mônica já representou, entre outros. Quem mais? Didi, os Trapalhões também fizeram com Didi. Muitos grupos já representaram. Porque é uma cena clássica de Shakespeare que mostra a história de um casal que não podia estar junto, porque um era de família rica, outro era de família pobre. E eles enfrentaram todos para estarem juntos. E acabou que no final se tornou uma história bem trágica, que acaba que tem uma morte nelas. E assim vai, vou até passar aqui. Jogos teatrais são, na verdade, exercícios cênicos. Para quê? Para você se soltar. É muito importante, quando a gente fala sobre teatro, comentar também sobre esses jogos teatrais. Por quê? Às vezes você vê aquela criança tímida, calada, triste. Os jogos teatrais servem justamente para isso. Para que você aprenda a ser mais sem vergonha, você aprenda a conversar mais em público, não ter medo de uma câmera, não ter vergonha de conversar na frente das pessoas, de você aprender a lidar melhor com seus amigos. Então, jogos teatrais é justamente para isso, certo? Então, era mais ou menos isso que eu queria passar para vocês, sobre essa importância de você aprender a ser mais expressivo através dos jogos teatrais. Mas grava um vídeo, bora lá fazer essa tarefinha de casa para vocês, certo? Vocês vão gravar um vídeo fazendo as caras e bocas. Por exemplo, se a gente fizer isso aqui, ó, da página 277, ó, determinação de lugar. Você vai falar determinação de lugar onde? E vai procurar se fazendo caras e bocas. Onde? Depois, determinação de tempo. Quando? Vai pensar, quando? Determinação dos personagens. Quem? E fica procurando ali, ó. Quem? Ó, o ombro, ó. Quem? Ou então determinação de ação teatral. O quê? Você faz aquela carinha assim de espanto. Então em cada, ó. Onde? Quando? Quem? O quê? Viu só as caretas e bocas que a gente consegue fazer através disso? Então traga essas intenções, grava um vídeo em casa, pede ajuda de algum adulto. Se você não tiver Instagram, pede para algum adulto que esteja com vocês postar no Instagram esse vídeo de vocês e marca lá, Rede de Ensino Agnus. Não esquece, tá certo? Que é o Instagram de todas as escolas que fazem parte da nossa rede de ensino. Então, Rede de Ensino Agnus. Esse Instagram, marca lá esse perfil, que a gente vai ver o que vocês estão aprendendo na aula de artes e vamos poder repostar esses vídeos, tá certo? Um beijo, pessoal, e até a próxima aula. Tchau, tchau!